Qual o critério que devemos usar ao considerarmos a liderança da igreja, os pastores, os administradores, os demais líderes da igreja? Veja o texto de 1 Coríntios 4, 1 e 2. Assim, eu e Apolo devemos ser considerados encarregados da realização do mistério de Deus. Agora, a coisa mais importante a respeito de um servo é que seja fiel ao seu Senhor. Como Paulo se colocava, como ele colocava também Apolo, como encarregados do ministério de Deus, ou do mistério de Deus, de pregar esse mesmo. E a coisa mais importante para esses encarregados, para esses servos, é que eles fossem fiéis ao seu Senhor. Administradores dignos de confiança, mordomos, dispenseiros. Qual é a característica mais importante de um mordomo? É a fidelidade ao seu patrão. Qual é a característica mais importante de um servo de Deus? É a fidelidade a Cristo, a obediência a Cristo. Os cristãos devem ter a mente de Cristo. O texto de 1 Coríntios 2,16 diz assim: nós temos a mente de Cristo. O que quer dizer isso, ter a mente de Cristo? Vemos como Cristo vê. Ter a mente de Cristo é ver como o Senhor Jesus Cristo vê. É pensar como Cristo pensa. É possuir efetivamente a mente de Cristo. Essas são frases deste mesmo verso em diversas traduções. Essa expressão provavelmente se refere ao modo de pensar e agir do próprio Cristo. Ou seja, o crente tem a mente de Cristo quando pensa e age como ele. Colocar isso em prática em todas as áreas da nossa vida não é tão fácil assim. No mundo greco-romano havia acirrada competição entre figuras políticas, filósofos, pensadores, líderes religiosos. Aparentemente, a busca por aprovação cultural levou a igreja de Corinto a seguir padrões seculares. Tal perigo real para a igreja de hoje também. Hoje, irmãos, há uma concorrência enorme entre líderes cristãos, várias denominações, vários líderes carismáticos, várias estações de TV, de rádio, todos pregando ao Senhor Jesus Cristo, competindo entre si. Como é que a igreja deve se comportar? O que deve pautar a observância, a atenção a esses líderes? A fidelidade a Cristo. Verificar se eles são fiéis a Cristo, se eles são fiéis a todos os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Como Jesus Cristo disse, vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Como é que Cristo exemplifica, então, a atuação que o crente deve ter? Veja o texto de Filipenses, dos versos 5 a 8. O texto principal vai do verso 1 até o verso 8, mas eu quero me deter agora nos versos 5 a 8. Eu reputo esse texto, irmãos, como um dos mais lindos da Bíblia, que mostra como o Senhor Jesus serviu, como o Senhor Jesus serviu a cada um de nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está falando assim: tenham a mente de Cristo, ajam como ele agiu. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que é isso, irmãos? Não usou como usurpação ser igual a Deus. Ele não exigiu, nem se apegou ao seu direito como Deus. Ele não tirou proveito para si mesmo pelo fato de ser igual a Deus. Ele não apegou-se à condição de ser igual a Deus. Nessa condição, então, irmãos, de esvaziando-se da divindade, não se apegando ao fato de ser Deus, o que ele fez? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse, irmãos, é o exemplo máximo de abnegação e de humildade. Um Deus que se tornou servo, que se tornou homem, que morreu e morreu morte de cruz. Essa é a descendente máxima da humilhação.
E por que é que o Senhor Jesus desceu tanto, irmãos? Por que o Senhor Jesus deixou de ser Deus, esvaziou-se, se tornou servo, homem, morte e morte de cruz? Por que isso? Para que tamanha descida para nos alcançar, irmãos? Senão o Senhor Jesus não nos alcançava. O Senhor Jesus foi ao fundo do poço para buscar a mim, Alfredo, para buscar cada um de nós. Se não descesse tanto, ele não nos alcançava. Filipenses 2, os versos 1 a 8, nos ensina que servir como Cristo exige negar o eu e as ambições egoístas, buscando abençoar o próximo acima de nós mesmos, como Jesus fez. Servir como Cristo é amar como Cristo. Servir como Cristo é ser abnegado como Cristo, é humilhar-se como Cristo. Nós somos escravos, nós somos servos do Senhor Jesus. Foi isso que Paulo quis dizer com servos de Cristo. Essa expressão pode trazer a ideia de que eles servem a Cristo como auxiliares ou subordinados. Fica claro que a visão correta sobre líderes humanos se baseia no modelo de liderança de Cristo. Esses servos também são apresentados como mordomos ou como encarregados. O encarregado é alguém a quem foi confiada a administração de propriedade de outra pessoa. Tudo o que temos, afinal, pertence a Cristo. Esse é o conceito da mordomia, irmãos, da mordomia cristã. Tudo o que temos pertence a Cristo. Os nossos bens pertencem a Cristo, o nosso tempo pertence a Cristo, a nossa influência pertence a Cristo. Tudo pertence a Cristo e nós devemos administrar da melhor maneira. Devemos servir aos outros. Liderança cristã é servir, não ser servido. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que a gente possa ter uma parcela da humildade do Senhor Jesus. Que a gente possa ter uma parcela da humildade do Cristo, que não teve por usurpação, não teve por vantagem ser igual a Deus, mas tornou-se homem e veio morrer a morte de cruz para buscar a cada um de nós, para buscar a mim e para buscar a você.